Olá, boa noite, boa noite. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Olá, minha Camila Navarro querida. Fala Arthur, vamos lá, vamos começar. Ai, ai, essa garrafa. Tá, tudo bem. Eu esqueço, é porque eu ligo a live e já começo a beber água. Pra molhar um pouco a garganta. Vamos lá. Eu peço desculpa, eu tô com uma alergia bastante forte. Então, então assim, se der crise de tosse ou de espirro no meio da live, enfim, acontece, tá bom? Mas hoje eu queria falar aqui um tema muito interessante que me veio após uma pergunta que me fizeram na caixinha. Hoje eu vou poder assistir, eba, que bom, meu amor. Vamos lá, uma pergunta assim que um exercício que eu faço, eu queria passar aqui para vocês dois exercícios que eu faço diariamente, que eu me dei conta de que eu faço diariamente há anos já. E que foi fundamental, foram fundamentais, esses dois exercícios foram fundamentais para eu conseguir progredir ao piano. Né? Sair do Brasil, sair de Olinda, enfim, com toda aquela âncora que nos puxa para baixo e conseguir estudar na Europa, estudar na Suíça, enfim, e conseguir progredir, tocar do jeito que eu toco hoje e vai me permitir tocar ainda melhor. Eu tô um pouco mole, tá? Eu peço perdão. Essa live vai ser um pouco mais tranquila, porque assim, eu tô dopado de remédio, tá bom? Então vamos lá. Bom, para iniciar, né? Meu nome é Luiz Gustavo Pontes, sou pianista, professor de piano. Eu trago aqui semanalmente temas que são interessantes, relevantes e importantes para a construção de um pianista artista. Então vamos lá, esses dois temas que eu queria trazer aqui para vocês, na verdade, veio após uma reflexão de um colega aqui nosso que me perguntou como que a Martha Argerich consegue tocar tão bem, né? As oitavas assim tão bem. Aí eu fui refletindo justamente sobre aquilo e aí eu respondi até, né, que presta atenção assim, não apenas na estrutura física dela, em toda, né, resistência, em toda a estrutura mesmo que ela tem, né, a mão muito firme, ela sempre põe apoio. Fala, Arthur, foi você que me botou a caixinha, pô. Foi exatamente você. Então, justamente o que eu queria desenvolver depois nos stories, né? Vamos lá, vou tentar ser bem breve, tá? E vou passar um pequeno exercício aqui também que me veio à mente, lendo a tua caixinha, tá? Então, assim, eu respondi, né? Você lembra? Presta atenção, tudo bem, na estrutura, tudo, só que também na facilidade. Pra ela é muito fácil tocar piano. E sempre foi fácil, pra ela é muito natural. É como se ela estivesse falando apenas, né? Daí o Sérgio Tempo também falou a mesma coisa. Ele toca desde que era muito novo. E ele até, assim, já tocando muito bem, ele falou que chegou um momento da vida dele, da adolescência, que ele teve que escolher, porque tocar piano era só uma coisa natural, ele nem pensava muito e tocava, enfim, né? Como criança aprende a falar, ele aprendeu a tocar e pronto, era daquele jeito, era fácil para ele. E aí, justamente, refletindo sobre isso daí, me vieram algumas coisas, algumas lembranças que eu queria compartilhar aqui antes de passar o exercício, tá? Essa live daqui eu não tive tempo de preparar mesmo, vai um pouco no improviso, tá? Eu só anotei um ou outro ponto aqui, histórias que eu não quero esquecer de contar. Então vai um pouco no improviso, eu tô mole, então assim, paciência, tá, pessoal? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria compartilhar aqui é justamente uma coisa que é um problema muito comum, muito comum, não apenas no Brasil, mas eu vi muita gente cometendo esse erro, um erro que eu cometi, tá? E o que aconteceu? Eu fui numa masterclass, tinha acabado de chegar na França, eu tinha 20 anos, nessa época eu devia ter uns 22 anos, né? Eu já falava um pouco de francês, enfim, já conseguia me comunicar, e eu cheguei numa masterclass na França, e era com uma senhora, e na época eu tava tocando, eu tava estudando, eu toquei pra ela a segunda suíte inglesa do Bach e o concerto italiano do Bach. E nessa aula específica eu toquei o prelúdio da segunda suíte e o terceiro movimento do concerto italiano. Ou seja, são peças rápidas, né, virtuosas, né, do período barroco. Aí eu toquei isso daí, eu toquei muito rápido, né? E eu toquei assim, do jeito que eu tava querendo. Eu tava querendo, assim, tava procurando a interpretação do Pogorelich, que é super rápida, né? E do André Schiff, salvo engano, também. E eu tava, assim, procurando fazer daquele jeito. E ela me falou, na frente de todo mundo, quando foi a minha hora, ela me falou assim: Gustavo, tá, já terminei de tocar, toquei mal, né? Não era bom pianista ainda. Aí ela falou assim: Gustavo, se você, olha só, ela falou.
você tem que adaptar a interpretação que você quer à tua capacidade técnica, né? Você não pode querer tocar. Ela me perguntou, por que você tá tocando assim? Eu falei, eu tô procurando tocar rápido, eu tô procurando tocar com um toque igual, do começo ao fim. Ela falou, não, não, você tem que adaptar a tua interpretação, a tua concepção da música às tuas capacidades técnicas. E eu, jovem, imaturo, petulante, né? Soberbo pra caramba na época, peitei a mulher. Peitei a mulher. Falei, não concordo com isso, não. Falei, não tô de acordo, não. Eu tenho que procurar conseguir realizar o que eu tenho na minha mente, a interpretação que eu tenho na minha mente, e não adaptar a minha mente ao que eu consigo fazer. Sabe, senão eu nunca vou fazer progresso, né? Peitei a mulher na frente de todo mundo. Só que daí, depois, né, enfim, eu, né, jovem, não é bravo, não, é petulante mesmo, sabe? Soberbo, enfim. Só que, o que aconteceu? Estavam gravando, né? Tem vídeo dessa Masterclass. Tem vídeo de eu falando isso, tá? E depois, quando eu cheguei em casa, um amigo meu também, eu morava com um amigo na época, ele me mostrou o vídeo, ou uma outra pessoa me mostrou o vídeo, não lembro, enfim. Me mostraram o vídeo e eu olhei assim, eu falei, caramba! Tipo, tá muito rápido, tá muito mais rápido do que deveria estar, e tá muito descontrolado. E assim, eu tô tentando fazer uma coisa que, assim, é muito desnecessária, cara. Tava muito absurdo. Pra que eu tava fazendo aquilo? Sabe? Aí, ou seja, a mulher, de uma certa forma, ela tinha razão, né? Mas eu também tinha razão, na verdade. Assim, eu não pedi desculpa pra ela por conta disso. Eu tinha razão. A gente não tem que. A gente tem que procurar, assim, conceber a música e procurar a facilidade técnica para conseguir executar aquilo. Porém, é, o que eu percebi nesse dia foi uma coisa. Já tinha passado a velocidade do que eu tinha em mente. O negócio estava até muito mais rápido do que eu queria realmente. Por que eu estava fazendo daquele jeito? Que falta de controle era aquela? E eu percebi uma coisa: a gente vai crescendo ao piano em cima da dificuldade. A gente sempre está habituado a pegar peças que são desafio, desafio, desafio. Não, isso aqui vai ser difícil, eu tenho que pegar para poder evoluir minha técnica. E a gente sempre vai crescendo em cima dessa dificuldade. Sempre, sempre, sempre. E a gente aprende a tocar. A gente só se conecta. Assim, eu falo a gente porque eu vejo que isso é muito comum, tá? A gente só se conecta, começa a conectar o coração na música quando o negócio está de certa forma desafiador. Mas quando a gente começa a ter, de fato, a facilidade técnica, já a técnica já desenvolvida para poder tocar daquele jeito, aquela música bem, a gente ainda se habituou, a gente está habituado a tocar em cima daquela dificuldade. E a gente não aceita que o negócio pode ser fácil, sabe? Aí foi ali que eu me dei conta, eu falei, caramba. Aí eu fui tentar, eu botei o metrônomo, era 120, eu lembro na época, pra suíte inglesa, eu botei o metrônomo ali a 120 e caramba, eu não consegui me conectar ao negócio. Tecnicamente estava relativamente fácil. Eu falei, caramba, como é que eu ponho o vidro nesse negócio agora, sabe? Então, ali, assim, eu fiquei realmente em choque ali. Eu falei, caramba, olha só que interessante o que eu acabei de descobrir, sabe? O negócio parece que precisa ser difícil para ser prazeroso e para ser bom, mas, sabe, enfim, começou esse conflito, né, no meu coração. Eu comecei a trabalhar isso daí lá pelos 22, 23 anos de idade, nessa Masterclass. Outra coisa também, outra história que me aconteceu, eu tava tocando já na Suíça, alguns anos depois, então eu deveria ter ali 25, 26 anos de idade, eu tava estudando na Waldsen do Beethoven. E eu lembro que eu tava numa sala, num salão que tinha lá, que talvez até toque lá, seria um terceiro concerto na Suíça agora, eu toco nesse salão. Mas de toda forma, eu tava estudando nesse salão e chegou um desses gênios que a gente vê, né? Que eu insisto aqui, gênio é aquele cara que toca os estudos de Chopin aos 14 anos de idade. Esse é um gênio. Um dos gênios que eu conheci na minha vida foi esse garoto, esse moleque. Era um moleque, devia ter uns 18 anos na época. Cara, o garoto toca muito, chama-se Mertol. Depois eu vou marcar nos stories aqui ele. Chama-se Mertol. O garoto é muito bom, né? E ele chegou, eu tava com dificuldade, né, na valsa, eu tava estudando o terceiro movimento. Eu lembro assim, eu estudando no piano, o Steiner que tinha lá, e ele virou assim, ele chegou na sala pra estudar depois, aí ele virou, Gustavo, por que isso aí é tão difícil pra você? Aí ele foi em pé e tocou o negócio em pé, assim, ao piano, sabe? Meio torto, assim, tocou o negócio muito bem. Aí eu olhei assim pra ele, primeiro veio aquela reação, tipo, você tá me tirando, mano? Tipo, o que é isso, né? Só que não, ele é até humilde, ele não percebe aquilo dali, é só fácil pra ele.
Aí eu comecei a trocar ideia com ele, né? Ele falou, ele tem, ou tinha, não sei, na época ele tinha aula também com a Maria João Pires. E ele vivia falando assim pra mim, ele falou, já tinha falado, e nessa época, nesse dia foi o que mais me tocou, né? Ele falou, técnica não existe, não. Técnica não existe, não. Não sei, é fácil tocar isso, né? E de fato era fácil pra ele, é garotinho, assim, com a mão pequenininha, tocando pra caramba. Aí ele começou a me mostrar algumas coisas, e eu olhei assim e falei, caramba, olha o jeito que ele pensa. Não é à toa que ele toca desse jeito, sabe? O negócio é difícil pra caramba. Eu vejo aquilo como difícil. Ele vê aquilo como simples, como fácil. E não é porque ele tem mais técnica ou menos técnica. O jeito dele pensar e encarar o piano ajuda ele a tocar daquele jeito que ele toca. E o garoto, assim, meu Deus, é um monstro, um monstrinho, é um gênio, né? Então, isso daí também me tocou bastante nesse dia, porque, assim, o jeito que ele encara o ato de tocar piano é fácil, é simples pra ele. E em contraste com aquele meu jeito que eu tinha estudado sempre, sempre em cima da dificuldade, né? Por isso que eu tenho insistido também nesse tema aqui esses últimos dias. Então, assim, eu queria passar justamente um exercício pra gente começar a treinar essa facilidade ao piano, pra gente começar a instalar aquilo dali na nossa forma, que desde então eu comecei a fazer esse exercício e eu me dei conta de que eu faço todos os dias, agora lendo a caixinha do nosso amigo aqui, o Arthur, né? Então, assim, vamos lá. Dois pequenos exercícios, na verdade. Um exercício muito simples, só de percepção. Eu queria agora justamente. Olha só que interessante isso daqui. Queria agora. Vocês estão ouvindo essa live aqui e ouvindo depois no YouTube também. Queria que vocês agora se projetassem no canto da sala onde vocês estão. Olha que interessante esse exercício, tá? Não foi eu que inventei, né? Mas enfim, vamos lá. Se projetasse no canto da sala onde vocês estão agora. Começasse a se ver, você começa a se ver assistindo a essa live. Como eu consigo me ver agora falando para vocês, né? Então, assim, começa a se ver. Presta atenção, o que você sente? Como que você descreve o teu estado mental? Disso não dá para fazer isso. Você se projeta no canto da sala, no canto lá em cima, e você se vê ouvindo isso daqui que eu tô falando. Como que tá o teu estado mental? Como que você sente? A tua mente, ela trabalha, ela tá alerta, ela tá dispersa. É, Você provavelmente está dividido entre ouvir a live e fazer o exercício. Talvez esteja uma certa... Tá, o porquê desse exercício? Talvez você ali se vendo, talvez você esteja se perguntando isso. Olha só que interessante. Justamente, nós seres humanos, nós somos os únicos animais que conseguem fazer isso daí. Isso daí, alguns autores chamam isso de autoconsciência, né? Nós, seres humanos, somos os únicos que conseguimos fazer isso daí. Eu não gosto muito desse termo, mas é autoconsciência. Vamos usar o termo que se usa. A gente é o único que é capaz de pensar sobre o próprio processo de pensamento, tá? Então, isso que a gente acabou de fazer aqui, graças a isso, justamente a essa capacidade de autoconsciência, a gente é capaz de aprender com experiências alheias e com a nossa própria experiência, tá? Então, a gente é capaz de criar e de romper hábitos quando a gente consegue se pôr de longe, assim, se observar e entender o processo de pensamento que está acontecendo com a gente. Tá, esse é só um exercício de percepção. Agora o exercício mesmo é só para vocês perceberem que dá para fazer isso, tá? Agora o exercício mesmo que eu quero passar é uma espécie de auto-hipnose. Eu não vou fazer o exercício aqui agora, só vou descrevê-lo, tá? Mas façam isso todos os dias. Eu faço isso todos os dias desde então. Eu sento ao piano e começo a fazer isso. É natural já, automático. E foi isso, precisamente isso que me fez progredir ao piano, tá? Instalar essa facilidade, justamente. Então vamos lá. Eu anotei aqui justamente esse exercício, eu anotei para não saltar nada, tá? Mas eu queria justamente que você imaginasse agora, por exemplo, você tem a interpretação, a concepção da música, pode ser um estudo de Chopin, como é o caso do Arthur, por exemplo, eu sei que ele está estudando no estudo de Chopin, ou qualquer peça que você esteja tocando que seja difícil, que seja desafiadora para você. Se imagina tocando aquilo em terceira pessoa. Uma terceira pessoa que está tocando, mas coincidentemente é você. Você está se vendo, mas você não está conectado. Você está só se vendo tocar aquilo. Né? Do jeito que você quer, extremamente virtuoso, do jeito que você quer, com facilidade, tudo. Aí,
justamente enquanto terceira pessoa, enquanto você mesmo está tocando, essa terceira pessoa está tocando, observa aquilo. Quando você estiver sozinho no teu quarto, você faz esse exercício, observa aquilo e começa a se perguntar, ok, que este pianista, que sou eu, que este pianista está sentindo? Como que tá? Começa a observar como que ele sente o corpo dele, começa a se perguntar isso, como que ele tá? Será que tem tensão? Observa, por exemplo, tenta imaginar o que ele está pensando enquanto está tocando daquele jeito extremamente virtuoso, né? Será que ele está calmo? Presta atenção na calma dele, na segurança que ele está sentindo tocando daquele jeito. Aí tá, depois disso, quando você justamente se pôr todas essas questões, você vai realmente observar você tocando. Você vai se perguntar também, ok, para que essa pessoa esteja tocando desse jeito tão bem, como é que foi a preparação dessa pessoa? Começa a imaginar também essa terceira pessoa, que é você, como foi a preparação para que ele chegue ali e esteja tocando daquele jeito? Enquanto você está pensando isso, você está se vendo tocar. A música está passando ali na tua frente, né? Você está se vendo tocar. Aí tá, começa a se interrogar como que é a preparação dele. Como será que é a preparação desse cara que tá tocando, dessa menina que tá tocando na minha frente? Começa a ver aquilo. Tá, beleza. Aí agora volta para finalizar justamente o exercício. E aqui que é a parte mais interessante, que é aqui que eu faço sempre. Volta, continua se vendo tocar. Continua se vendo tocar. Mas se aproxima. Né? Você tá na sala, na mesma sala, com o piano. Né? O piano tá lá soando. Se aproxima de si mesmo, se aproxima deste pianista, continua ouvindo e observa também, senta no mesmo banco, o banco do piano é grande, né? Então senta ao lado do banco, olha as feições, enquanto essa pessoa está tocando, olha as feições, é você, né? Olha como que tá o rosto dela, presta atenção nas costas dela, começa a imaginar justamente ainda mais, tipo, caramba, como que ela tá se sentindo, como que tá a facilidade, como que os braços dela estão se movendo ali. Olha, será que tem tensão? Será que tem dificuldade? Tá tudo muito fácil, muito seguro, sabe? E aqui que tá a mágica, aqui que tá a mágica. Enquanto essa pessoa tá tocando, que é você tá lá sentado, né? Essa pessoa tá sentada tocando, você tá sentado ao lado e aos poucos você vai entrando e vai percebendo dentro do teu coração, da tua alma, do teu peito, do teu pensamento, continua tocando, você tá lá tocando, aqui não tá, né? Você aqui não tá tocando, que é você mesmo, primeira pessoa, e a terceira pessoa tá tocando ainda. E você vai entrando nessa pessoa e tentando adaptar em si os sentimentos, as sensações, as emoções, a facilidade, a segurança, a calma, o relaxamento que essa terceira pessoa tá. Você vai incorporando. Você não pega de você e põe nela, porque senão você vai parar de tocar. Porque você não toca assim ainda, mas ao contrário, você vai continuar tocando e vai entrar nela. Você vai, de certa forma, você vai se tornando uma só com ela e continua tocando na tua mente, né? Assim, você está imaginando isso, então continua tocando. E até que isso vire uma pessoa só, uma primeira pessoa. E você continua tocando e se vendo mais agora em primeira pessoa e continua. E presta muita atenção nos conflitos que isso pode ser que dê internamente, porque assim, você não está habituado a tocar daquele jeito. De certa forma, talvez venha um pouco de tensão dentro, então assim, já põe pro lado. Não, eu quero ficar com aquela sensação de facilidade, de segurança, de relaxamento, né, de natural, né, enfim. Então você vai entrando naquilo e deixa um tempo aquilo, você tocando até o final da música, toca, termina, e você é aquela pessoa que tá ali agora tocando, tá? Aí beleza, falar, terminou a música, eu faço isso de olho fechado geralmente. Terminou, aí você integra bem aquilo dentro de si e só então, depois de um tempo, você abre o olho e guarda aquela sensação. Guarda aquela sensação. E quando você for ao piano, é aquela sensação que você tem que começar a procurar. Eu faço isso todos os dias. Eu nem me dei conta, eu faço isso todos os dias desde então, tá? Então assim, e isso daí vai justamente quando você vai ao piano, você se lembra daquilo. Peraí. Como que era aquela sensação que eu senti em primeira pessoa? Calma, segurança, facilidade, natural, né? Enfim, é natural tocar daquele jeito, enfim.
Aí você lembra como que foi a preparação, você começa a se pôr em questão também na tua vida, como você está vivendo hoje, né? Pô, peraí, aquele pianista que era eu se preparava desse jeito. Então, assim, isso vai dar chave para mudar muita coisa na tua vida. Aos pouquinhos você vai adaptando e quando você sentar o piano, você vai integrando aquilo, trazendo aquilo para a realidade, tá? Então, esse é o exercício que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Acredite, é muito importante fazer isso, é muito interessante fazer isso. Vocês vão perceber um monte de conflito interno que te impede de fazer o progresso que você nem sabia que tinha, praticamente, tá? Então é isso aí, pessoal. Esse é o exercício que eu queria trazer para vocês. Espero ter sido claro. Espero que vocês façam também. Meu nome é Luiz Gustavo Pontes. Eu trago aqui toda semana temas interessantes, relevantes e importantes para a construção de um pianista. Eu falo aqui para pessoas normais, não falo para gênios. Eu tenho que falar isso sempre, né? Porque gênio é outra história. Essa garota aí, por exemplo, é outra história. Pessoas normais que querem progredir ao piano e que precisam de um caminho. E pronto, eu tô tentando ajudar aqui. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem. Um beijo aí para todos. Fui!